Você clicou nesse vídeo porque deseja ser livre da ansiedade e eu tenho uma palavra para você. A ansiedade é um estado de preocupação ou de incerteza com relação a coisas do futuro ou coisas que são incertas. E é uma resposta natural do corpo diante de situações onde não temos controle. Mas a palavra do Senhor nos mostra alguns passos que nos ajudarão a ficar livres da ansiedade. E esta é a vontade do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que nem plantam, nem colhem e nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Perceba como Jesus deseja que nós estejamos livres da ansiedade. Jesus deseja que você esteja livre da ansiedade. Você vai entender daqui a pouco como é que se faz isso. Como é que a palavra nos ensina para que sejamos livres da ansiedade? Veja comigo. A palavra do Senhor ainda continua dizendo: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, eles não fazem tecidos. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então o Senhor nos coloca aqui uma prescrição, a prescrição de que não andemos ansiosos. Deus não quer que você ande carregado de ansiedade. Muito pelo contrário, Ele quer que você seja livre desse peso, que você tenha o seu coração tranquilo e possa servir a Deus com o seu coração em paz. Buscai a paz, a palavra do Senhor nos ensina. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. E como é que nós operacionalizamos, como é que nós fazemos para ser livres da ansiedade? A palavra do Senhor nos mostra em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o seguinte texto: Não vos inquieteis com coisa alguma, antes todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. Oração é a contínua conversa com Deus. A súplica é a oração persistente e humilde. É uma oração que vai todo dia pedindo a mesma coisa, clamando a Deus com humildade, com confiança de que Ele vai responder. Em terceiro, com ação de graças. E a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está dizendo 3 passos fundamentais. Oração, e a oração tem que ser contínua. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a palavra nos recomenda: orai sem cessar. Ela tem que ser humilde e persistente. A oração, na forma de súplica, é a oração humilde e persistente. Jesus mostra em Lucas 18, Jesus conta a parábola do juiz iníquo, um juiz que não temia Deus e não temia aos homens. E havia naquela cidade onde aquele juiz tinha sua jurisdição, uma senhorinha que precisava resolver uma causa. E todos os dias ela ia até a porta da casa do juiz e importunava o juiz para que resolvesse a sua causa. E aconteceu que, de tanto aquela mulher importunar o juiz, ele disse consigo mesmo: Eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, mas pelo fato dessa mulher estar todo dia aqui, me molestando, enchendo a minha paciência, eu vou resolver a causa dela. E Jesus disse: Se esse juiz, que é mau, não teme a Deus e nem aos homens,
É um contraste com Deus, tá? Atendeu essa mulher por causa da sua persistência, quanto mais o Pai Celestial, que é bondoso e conhece as necessidades de cada um de nós, atenderá aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite. Perceba que há uma disposição completa em Deus de abençoar os seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, seus filhos que fazem súplicas, que fazem suas orações contínuas e persistentes e confiantes. Isso está completamente condizente com o que a palavra do Senhor apresenta em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus para que Ele, no tempo certo, nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, o processo de lançar a ansiedade diante do Senhor, de forma que ela saia de nós e esteja sobre o Senhor e nós sejamos livres dela, é a oração. É apresentar ao Senhor os nossos pedidos, e aqui não diz respeito apenas a apresentar os seus problemas. Aqui diz de apresentar os seus pedidos, dizer ao Senhor aquilo que você precisa. Por exemplo, se você está em uma situação embaraçosa e você não sabe como sair dessa tribulação, lá em Tiago, a carta do apóstolo Tiago diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança no rosto de ninguém, que a pessoa não é sábia. Mas deve ser pedido com fé, porque aquele que pede com dúvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento de um lado para o outro, e essa pessoa nem pense que vai receber do Senhor alguma coisa, porque ela tem um coração vacilante e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas quando você crê no Senhor e obedece, fazendo aquilo que lhe é agradável, e nesse caso, para ser livre da ansiedade, ser agradável ao Senhor é confiar que Ele não quer que você viva nessa ansiedade, que Ele disponibilizou um caminho para que você seja livre, que é o caminho da oração, da apresentação daquilo que você precisa, da apresentação dos seus pedidos, da perseverança na oração e oração confiante. E perceba uma coisa, à medida que você vai orando ao Senhor, a sua comunhão com Deus vai aumentando. E esta comunhão com Deus permite que o Senhor traga a iluminação para que você compreenda a transformação que Ele vai operar em você. E à medida que você fica diante de Deus, apresentando a Ele todos os dias, reserve um tempo diariamente para apresentar diante dEle aquilo que você precisa. Escreva, não tenha vergonha. A oração é para funcionar. É para você marcar mesmo, chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho esta causa para resolver, me ajuda. E marque embaixo as iluminações que Deus vai te dando. Você vai ler a palavra do Senhor e o Senhor, através da palavra, vai te trazer entendimento. Então você vem diante do Senhor e fala: uau, entendi que eu não devo fazer vãs repetições. Ok, então quando eu orar sobre o meu problema, não vou fazer uma mera repetição. Eu não vou chegar diante de Deus e dizer: Deus, resolve isso para mim, com a minha mente como que jogando palavras ao ar. Muito pelo contrário, eu vou compreender que a oração é um relacionamento, estar com Deus, estar com aquele que vai resolver a sua causa. Ok? Em último ponto, a palavra do Senhor fala com ações de graças. Ações de graças é a disposição de agradecer. Você agradece ao Senhor continuamente por tudo aquilo que Ele fez na sua vida e pelo que Ele vai fazer. E a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E no demais, irmãos meus, diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que seja bom, agradável, perfeito, que tenha algum fruto, algum louvor, nisso esteja o vosso pensamento e o Deus de paz estará com você. Não tenha medo. Deus quer que você seja livre dessa ansiedade. E o caminho é o relacionamento com Ele através da oração. E a oração sempre precisa ser embasada no conhecimento da palavra. As duas asas de um pássaro, né? Oração de um lado, Bíblia do outro. Junta as duas e você vai voar direitinho, certo? Precisa fazer isso. Nós precisamos entender que o Evangelho ele é pragmático, ele é prático, ele precisa ser tirado do simples campo filosófico, teológico e ser colocado em prática. Que Deus abençoe muito a sua vida e você esteja livre completamente da ansiedade. Vou orar por você agora, ore juntamente comigo. Amado Deus e Pai, aqui está esta pessoa que tem vivido momentos de ansiedade. Muitos têm passado por muito tempo ansiosos, mas neste momento o Senhor nos mostrou através da sua palavra que nós temos um caminho para ser livre delas. O primeiro passo é buscar ao Senhor em oração. O segundo passo é persistir em oração humildemente. O terceiro passo é andar em gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor fará. E o quarto passo
é manter a nossa mente completamente preenchida daquilo que é bom, agradável, que produz alguma edificação e algum louvor. Que o Senhor nos ajude a praticar essa prescrição da sua palavra, de forma tal que os resultados desta obediência possam nos posicionar, onde o Senhor derrame sobre nós por sua graça as vitórias e a libertação da ansiedade. Nós não faremos para merecer. Tudo o que receberemos é por causa dos méritos de Jesus. Mas nós obedeceremos para nos posicionar onde está os recursos da graça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos e sabemos que é em Ti que nós temos toda a vitória. Pai, e nós precisamos que o Espírito do Senhor gere em nós a frutificação da Sua presença, o fruto do Espírito, com amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque andando desse modo, Senhor, não sofreremos nenhuma condenação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua vida seja extremamente edificada. E você, colocando isso em prática, seja livre da ansiedade. Mande esse vídeo para mais alguém. Pode ser que você conheça alguém que viva ansioso. Mande esse vídeo. Deus pode falar com essa pessoa e livrá-la da ansiedade também. E não se esqueça, se você não tem a inscrição aqui no canal, se inscreva e nós teremos mais conteúdos que vão abençoar a sua vida e de todos mais, onde o Senhor permitir que esse conteúdo chegue. Fica com Deus.